Sim. Mas, cara, como é que teve esse boom de, tipo, de vocês falarem, tá, vamos tocar junto, vamos fazer uma banda. E outra, comunidade ninjitsu. Tá, então assim, como a gente é de Tramanda, o que que acontece? O pessoal lá, os nativos de Tramandaí, sempre usaram ninja como um adjetivo de uma coisa legal, Uhum. inacreditável. Então, Tipo, tu é muito ninja. exatamente. Então a gente tinha muito isso de, pô, vamos pra noite, vamos ser ninja, vamos fazer merda e ninguém vai ver o que a gente tá fazendo. O lema. Esse era o último estágio do ninjitsu, que era a invencibilidade, entendeu? Era quando tu passava. Todos os estágios. Não, quando passava e não te dava mal, assim. E a gente se divertia muito com isso. E aí, quando surgiu, porque detetive, ela é uma piada interna. Eu fiz a letra, eu até fiquei meio assim, pô, né, vamos... porque os guris já tinham banda, já tocavam, entende? Separado. Eles começaram com a XYZ, tiveram várias bandas, e eles tinham uma banda que estava no circuito underground, que tocava direto com Ultraman, tocava com outras bandas, chamada Borboleta Negra, com outros vocalistas. E eu ia nos shows, etc., uma banda legal também. E aí, quando eu fiz Detetive, na verdade, o Detetive tinha um cara que vivia conosco na praia ali, que mentia que o pai dele era detetive e tinha uma voz fina. E aí a gente, quando ele passava, a gente se escondia atrás do murinho baixo, entramando aquelas coisas, mas... E meu pai é detetive, meu pai... Ficava zoando nesse sentido. E aí, quando eu escrevi a letra, eu disse, pá, nem vou mostrar pro Fred, pá, vou queimar meu filme, não sei o quê. Porque a minha casa estava em reforma, a casa dele estava de banda e a gente estava só eu e ele na casa dele, na praia. E aí ele foi a Porto Alegre fazer uns negócios e voltar, e foi bem nesse meio tempo, assim. E eu, não, vou mostrar pra ele. E ele, pá, que legal, não sei o quê, pá, pá. E já tinha essa coisa do detetive, I got the power, sabe? Pô, que legal, uma coisa super simples, assim. Então. E aí a gente começou a dar canja nos shows da Borboleta Negra. Que ela já tinha, tipo, isso foi no verão de 95, eles já tinham lá, sei lá, uns 4, 5 shows no verão na praia ali, em Bé e tudo. E aí quando a gente dava canja, eu cantava detetive, eu saía do palco, chamava mais atenção, porque, pô, que legal esse som, que louco, não sei o quê, como é que é isso? Pô, que legal, daí a gente começou a ver, pô, cara, isso pode dar certo, entendeu? Um negócio que era pra gente se divertir, uma piada interna, e aí veio toda uma linguagem, veio toda uma tradução ali do que a gente vivia, do que a nossa geração vivia. Tanto que a linguagem hoje ela é extremamente contemporânea, né? Então, o beat é contemporâneo, a linguagem é contemporânea. Passaram-se quase 30 anos e a gente continua fazendo show, a gente continua na estrada, assim. Então foi uma coisa muito natural pra gente e despretensiosa. E eu acho que por a gente não ter também muitas pretensões, a gente pode ser muito autêntico, a gente pode fazer música para se divertir em primeiro lugar. E aí a gente acabou divertindo muita gente, criando uma legião, criando uma relação com os nossos fãs que a gente tem até hoje. Né? A primeira música que vocês escreveram foi Detetive, então. Detetive e Boys Don't Cry, que é aquela versão reggae de Boys Don't Cry do The Cure, que na verdade é em rolês, é uma letra com várias palavras em inglês que não tem sentido nenhum, pra ser aquela coisa assim, um moleque, não, eu sei cantar inglês, gatinho, sabe? Gatinho muito. Tanto que no primeiro disco, a gente tentou liberar essa música, e o Robert Smith, vocalista do The Cure, ele mandou uma carta pra gente, mandou pra gravadora dizendo assim, olha, me desculpa, mas eu não consegui entender o inglês de vocês. Por favor, traduz para português, que eu vou pedir para alguém traduzir para inglês para ver se eu autorizo ou não essa merda. E aí nós olhamos assim, tá, e agora? Como é que nós vamos fazer? Daí nós, olha, caro Robert Smith, a gente ficou honrado de ter nos mandado uma carta, etc. Mas essa música, ela não é para ter um significado, ela tem palavras que são mais percussivas, que lembram também o vocabulário mais afro-brasileiro, etc., que tem a ver com ritmo, tem a ver com swing, não sei o quê. Porque tem coisas no Boys Don't Cry, como por exemplo, Sir Marley use Amber Vision, né?
Amber Vision era o óculos do 1406, que tinha na propaganda na TV lá do Walter Mercado, do Ligue Já, tinha as meias Vivarina, as facas Guinso, que é a faca que cortava tudo e a meia que não era cortada por nada. E daí todo mundo perguntava assim, quem é que vence essa guerra? A facas Guinso 2000 ou a meia Vivarina? Porque não tinha na programação de TV na madrugada e ficava passando só esse comercial dublado americano, assim. E o Amber Vision era um óculos ali que o cara chegava lá em Miami, Fort Lauderdale, não, esse é um óculos que filtra os raios UVA, UVB, tipo assim, a grande inovação, né, que hoje é obrigado todos os óculos a terem isso. E aí, pô, a gente tentou dar esse caô no cara, mas aí ele não autorizou, né? Mas não autorizou, mas a música tocou um monte no rádio, a gente volta e meia, assim, quando no Bis a gente toca ela também, então Mas tem nas plataformas? Não, porque não pode, né? Não Não. tem... Não tem autorização. Na rádio podia tocar, assim, não tinha essa coisa tão... Hoje, não sei se dá pra... Tem que ver com o Fred que cuida mais dessa parte de plataformas, mas Boys Don't Cry não tem. Mas talvez no YouTube tenha, porque o YouTube é mais democrático nesse sentido. Pois é. Sim. Mas não foi a primeira música de vocês na rádio, né? Nenhuma dessas duas. Cara, não foi, porque o que que aconteceu? Na demo, tem um hardcore de uma música que eu e o Fred fizemos quando nós tínhamos 10 anos. Família H. Que é um hardcore, assim, em homenagem ao Casal 20, que era um seriado que dava lá na TV, assim. E aí, uma música nonsense total, assim. E o que que aconteceu? Era a única música que tinha bateria. Só que como era um hardcore, era uma coisa para ser mais suja mesmo, então não tinha problema. Uhum. E foi a única. E aí nós gravamos uma bateria num canal só mesmo, ou gravamos em 2 canais de guitarra e baixo no mesmo canal. Agora eu não me lembro para ter um canal só para voz, porque a gente tinha 4 canais para gravar. Na Tascam, que era a mesa que a gente gravava na época. E aí, quando a gente foi tocar no Garagem Hermética, que era um lugar clássico do underground em Porto Alegre, era para abrir para Boi Mamão, que era uma banda de Curitiba, uma banda de ska bem legal, assim, da época, que já tinha um público, etc. E aí a gente foi na Ipanema divulgar, e aí já conheci o Alexandre Brasil, era o cara que estava nas tardes na Ipanema, etc. E aí a gente chegou lá, tá, e qual é e a música de vocês? E todo mundo já tinha expectativa em detetive, porque todo mundo já tinha virado um conceito detetive, assim, no underground, porque na praia deu certo, a gente começou a tocar aqui, canja ali, etc. Já tinha um interesse, digamos assim, da galera que frequentava mais ali a Baus Cassal, o próprio Oswaldo Aranha, isso era o fim do Oswaldo Aranha ali. Daí a gente, pá, mas a única música que a gente tem gravada é a música que não tem nada a ver com a demo, que era um hardcore com coisa. Ah, então vai sair mesmo. Então a nossa primeira música que tocou na rádio, na verdade é a primeira música que a gente fez, só que não era uma música da comunidade, era uma música quando o Fred aprendeu a tocar guitarra. A gente fez lá umas 10 músicas, eu e ele, tudo meio camisa de Vênus, assim, sabe? E só que a gente perdeu essa gravação que a gente tinha. Isso é um pecado ter perdido, assim. Então, mas a gente se lembra de algumas músicas dessa época, assim, que estão guardadas no nosso Imagina, a primeira música que vocês compõem com 10 anos. 10 anos. Com 10 anos de idade. E aí depois de explodir Detetive, essa vai pro ar. Essa foi pro ar porque a gente não tinha, porque a gente foi pego despercebido e não tinha gravado ainda Detetive ou as músicas que tinham um maior potencial radiofônico, assim, tanto que depois Detetive tocou muito na Ipanema, tocou muito na Felusp, assim, até que a gente gravou o Democlip na MTV, aí ganhamos a MTV, isso tiver, a banda surgiu em 95 e 97 nós estávamos ganhando VMB, né? Daí no final de 97 já indo no Jô, então a coisa aconteceu muito rápido, assim, e aí Detetive foi primeiro lugar nas rádio rock no Brasil inteiro, assim, aí a banda surgiu, aí a coisa, então foi muito rápido, assim, foi uma coisa que a gente nunca esperou que fosse ser assim tão rápido para acontecer também, né?